Paz e esperança, queridos irmãos e irmãs, neste momento de devocional para a edificação da vida da nossa igreja. Estaremos meditando na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23. Assim nos diz o Senhor: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração neste momento, meu querido irmão e irmã. Quantas vezes, no momento do culto, da celebração, ou no nosso tempo de leitura da palavra, realizamos a oração e dizemos: Deus, eu quero te seguir. Senhor, eu quero entregar a Ti toda a minha vida para cumprir uma vocação, um chamado, para viver segundo o Teu reino, para participar da Sua missão. Muitas vezes oramos, expressamos o sentimento de querer praticar e viver o chamado de Deus em nossas vidas, mas não paramos para refletir no que isto significa. O que significa dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero cumprir o teu chamado em minha vida. Nas palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus, ensinando a respeito do seguir, de ser discípulo, ele declara àquela multidão que estava à sua volta: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me não é colocado em primeiro lugar. A primeira atitude de um discípulo, de uma discípula do Senhor, que deseja dedicar a sua vida para a missão de Deus, é ir após o Senhor, ou seja, é seguir os passos do nosso Mestre. O nosso chamado não é estar à frente, não é ter uma vida independente, não é ter uma vida autônoma na qual nós escolhemos, na qual nós determinamos o que iremos fazer ou deixar de fazer. À luz do Evangelho, seguir a Cristo, seguir ao Mestre, é permitir que o Espírito Santo de Deus dirija, governe os nossos passos. É um ir após o nosso Mestre, ou seja, é imitando o seguir de Jesus. É olhando para o nosso Senhor, aquele que veio até nós e foi fiel até morte, morte de cruz. O seguir a Jesus não é em passos individuais e pessoais apenas. O seguir a Jesus é pisar no mesmo lugar onde os pés do nosso Mestre um dia tocaram. É passar pelo mesmo sofrimento, dor, entrega, renúncia que Jesus enfrentou na sua história. É seguir o Mestre, segundo a sua missão, como encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Da mesma forma, Jesus declara: seguir após ele, negando a si mesmo. Todo chamado na vida de um cristão envolve renúncia. Muitas vezes, pensamos apenas no triunfo, na vitória, nas bênçãos e nas conquistas. Mas seguir a Jesus continua tendo o sentido de negar a si mesmo. Porque o nosso Mestre, quando precisou vir a este mundo, a esta terra, ele primeiro teve que se esvaziar de sua glória.
E aquele que era o Todo-Poderoso, Santo, assentado em um alto e sublime trono, precisou assumir a forma de servo. Precisou se esvaziar. Precisou renunciar à eternidade, à glória, se vestindo da nossa humanidade, se tornando um ser limitado como somos, reconhecido em figura humana. Viver o chamado de Deus é muitas vezes renunciar a si mesmo, é negar a si mesmo. E negar algo não é fácil, principalmente quando são coisas que desejamos, que queremos, que sonhamos, que almejamos. Estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade sobrenatural do nosso Deus? Estamos dispostos a abrir mão da vida que nós pensávamos ser a melhor para desfrutar do propósito de Deus em nossas vidas? Como o salmista declara, que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida e que o nosso Deus nos conheceu quando ainda estávamos sendo gestados no ventre de nossas mães. Ali o Senhor nos criou, nos gerou, nos formou e nos estabeleceu para um propósito, para um chamado muito abençoado. Mas para desfrutar deste chamado, todo homem e mulher de Deus que se encontra de Gênesis a Apocalipse precisou negar a si mesmo. E muitas vezes esta negação de si mesmo é também deixar o medo, deixar aquilo que nos separa do Senhor, o pecado. Negar a si mesmo muitas vezes é abrir mão de coisas que pensamos ser o melhor para as nossas vidas, para confiarmos naquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, neste instante, meu querido irmão e irmã, se você está disposta a orar, Senhor, eu quero seguir-te. Senhor, eu quero viver o teu chamado. É necessário ir após o nosso Mestre, imitando a vinda, a entrega, a obediência do Senhor Jesus. A partir da atitude de uma ação prática de negar a si mesmo. E o terceiro aspecto da resposta ao chamado está em dia a dia tomar a sua cruz. A cruz na vida de Jesus representou o ápice da sua entrega. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Provando este amor na cruz, revelando este amor na cruz. A cruz na vida do cristão, na vida da cristã, representa a obediência completa, a entrega completa, a disposição completa do coração. E nós estamos neste tempo da Quaresma, neste tempo de nos lembrar e de trazer à memória o sacrifício de Jesus. Muitas vezes podemos nos lembrar do domingo da ressurreição, aquela manhã de glória, de poder, de majestade, o nosso Mestre ressuscitou, aleluia. Mas para que o domingo pascual, o domingo de Páscoa chegasse, a manhã da ressurreição, primeiro foi necessário a paixão de Cristo na sexta-feira, a morte, a entrega na cruz, na sexta-feira à noite. Noite de trevas, de escuridão, de renúncia, de obediência, de dor, de sacrifício, de amor revelado. Jesus poderia ter descido da cruz, como aquela multidão dizia para ele: desce dessa cruz, salve-te a ti mesmo, não és o Filho de Deus?
mas ali ele permaneceu até o fim, porque ele te amou, meu querido irmão e irmã. Ser um discípulo do Senhor é permanecer fiel, apesar da cruz, dia a dia, tomando a cruz. E talvez podemos pensar, mas para o Senhor foi fácil, Ele era Deus também. Talvez Ele não sentiu tanta dor assim. Meus irmãos e irmãs, para nos lembrar da sexta-feira da paixão de Cristo, também é necessário se lembrar da quinta-feira, das horas antes, dos momentos que antecedem a cruz. Quando Jesus, no Getsêmani, naquele monte das oliveiras, ele começou a orar, ele começou a ter o coração angustiado, e o seu suor se tornou em gotas de sangue. E a oração do nosso Mestre foi: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, não me deixe passar pela cruz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isto é negar a si mesmo. Isto é tomar a cruz, dia a dia, sendo obedientes até o fim. Jesus negou a si mesmo, renunciou à sua vontade, deixou o medo, confiou na palavra de Deus, no chamado do Senhor para ser aquele que traria perdão sobre a terra. Ele creu, por isso ele foi até o fim. Ser igreja, ser discípulo, ser discípula, envolve chamado, compromisso, responsabilidade, entrega, obediência, fé, confiança, sabendo que mesmo sendo uma tarefa difícil, dia a dia, tomar a cruz é a melhor escolha que podemos fazer. E a partir destas 3 ações, conforme Lucas 9:23, podemos cumprir o siga-me. A resposta para a oração que fazemos: Senhor, eu quero viver o teu chamado. Primeiro, vamos ir após o nosso Mestre. Segundo, negue-se a si mesmo. Terceiro, dia a dia, tome a sua cruz. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem entregar a vida por causa do reino de Deus, este a encontrará. Que proveito terá para nós ganhar o mundo inteiro, se não cumprirmos o chamado de Deus em nossa vida? Porque não podemos nos envergonhar do nosso Mestre, da vocação que recebemos, do chamado que arde e queima em nossos corações. Porque o nosso Deus, em breve, buscará aqueles que decidiram seguir os seus passos todos os dias. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Vamos, responda a este chamado. Juntos seguiremos o nosso Mestre. Aleluia!